Agora a gente vai para aquele bate-papo que você adora e eu também. Ela já está aqui e como hoje é o Dia da Consciência Negra, a gente pensou, por que não falarmos da terapia da conscientização? Será que é bacana ser consciente? Eu acho que é. Mas essa conscientização aí tem algumas coisas em volta disso que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Será que de fato a gente é consciente de verdade ou a gente só fala que é consciente? Vamos saber tudo? Lucy Gameiro, seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Boa tarde. Você tá bem? Ai, hoje feriadão. Lucy tá sempre aqui. E é tão legal porque assim, é um feriado importante, né? A consciência negra... não tem nem muitos anos até que se estabeleceu como feriado, é recente. Mas eu acho legal a gente poder bater papo sobre isso. De fato, assim, para você, o que é a conscientização? O que é estar consciente de alguma coisa, de alguma situação? Ou por que a gente tem que estar com essa conscientização? Bom, a própria palavra, né, conscientização, ela significa estar ciente de algo, né? Certo. Estar ciente... Quando você está ciente de algo, obrigatoriamente aparece a responsabilidade. Exatamente. Porque você não pode cobrar de um ignorante como você cobra de uma pessoa que está ciente de algo, né? Porque estar ciente de algo requer mudanças, requer transformação. É onde entra a parte da conscientização. Tá. Essa conscientização que a gente fala hoje, especificamente da conscientização negra, ela foi escolhida para o dia 20 de novembro por conta do aniversário de morte do Zumbi, que era do Quilombo dos Palmares, né? Então ele é um grande herói nacional e tal, então escolheram o dia 20 de novembro. Porém, eu acho que a conscientização, ela é muito gigantesca, né? A gente falar só apenas da conscientização negra. A gente tem uma conscientização, seria sexual, racial, social, entendeu? Que é uma coisa que abrange. Tá. Se eu tivesse decretado, né, esse feriado, seria o dia da conscientização. Não especificamente negra. Porque eu Mas acho você que... acha que isso tem relação com preconceito? Que a gente, quando fala de conscientização, a gente fala de preconceito também? Por quê? Por que foi desenvolvido esse Dia Nacional da Conscientização Negra? Justamente uma forma de dar uma calada na boca do preconceito. Né? Porque o que é um preconceito? É uma pressuposição que você tem em cima de pessoas, lugares, tradições, né? O que acontece com o preconceito? Ele vem do medo. A pessoa que tem muito medo, ela se torna preconceituosa. Porque o medo é o preconceito dos nervos. É tipo uma insegurança? Muito, porque dentro da psicologia eles explicam o seguinte, que o preconceito vem através do medo porque a pessoa preconceituosa, ela idealiza um mundo fantasioso. O mundo onde ela acha que tudo assim, por exemplo, no mundo dela, tal raça tem que ser, né, superior, tal tradição não deve entrar, as opções sexuais têm que ser assim. Ela pré-determina isso no mundo fantasioso dela. Quando ela se depara com o mundo real, gera o medo. E o preconceito, ele é assim, porque existe diferença. O preconceito é quando resulta em agressividade verbal ou física ou moral sobre determinado assunto. Tá? Porque o que pode acontecer? Você também pode apenas observar. Eu posso observar as tradições de um povo, eu posso, de uma pessoa, da opção sexual dela, e nem por isso ser preconceituosa. Entendi. Eu estou só aumentando o meu conhecimento. Agora, a partir do momento que eu começo a usar de agressividade, que eu começo a menosprezar, aí se torna preconceito. Entendi. E a gente vê preconceito, Carol, inclusive até na própria saúde. Você não vê com as pessoas doentes, com algum determinado tipo de doença? Que as pessoas não querem chegar perto, porque, ai gente, que coisa feia. E além de tudo, essa questão do preconceito é muito séria e muito grave, porque... Quando a gente ouve os relatos e depoimentos das pessoas que se sentem excluídas, é um negócio que abala, né? É muito triste. A gente trouxe há pouco tempo aqui no programa, foi fantástico, a superação de um dançarino, né? Ele é deficiente visual e ele veio dançar aqui. E a gente não contou pra ninguém que ele era deficiente visual. E ele veio dançar, foi forró.
Ele deu um show, um espetáculo. Quando a gente foi conversar com ele, aí eu contei que ele era deficiente visual. E ninguém acreditou. Falou, gente, como? Como ele dança? Ele pegava a parceira e tal, e como, né? E aí, quando ele foi contar, ele falou, a dança é uma inclusão, porque eu me sentia fora do mundo, eu me sentia fora de tudo, porque eu sou deficiente visual, as pessoas não falavam comigo, as pessoas não queriam ter um contato comigo. Então, com a dança que eu pude mostrar que eu dançava com uma outra pessoa que não tinha deficiência visual, eu me sinto dentro agora, fazendo parte da sociedade. Gente, isso é de matar. Tem o lado fantástico, que é uma superação incrível, mas tem o lado que nos deixa triste. Quantas são as pessoas que hoje estão se sentindo excluídas com esse preconceito? Você sabe que o Martin Luther King, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele dizia assim: nós sabemos voar como pássaros, sabemos nadar como peixes, mas não sabemos conviver entre irmãos. Eu acho isso assim, de uma profundeza, porque é verdade, é o que eu te falei. Olha o preconceito, o medo. Eu tenho um projeto que chama-se Educação para a Morte, onde eu falo muito sobre a importância da doação de órgãos e tudo. Isso, a própria morte é vista como preconceito, entendeu? Tipo, não fala disso. Pelo amor de Deus, não toca nesse assunto. Às vezes você quer, por exemplo, no caso de doação, né? Você quer deixar claro a sua vontade e a pessoa, não quero nem ouvir. Não fala. Parece que aquilo vai atrair, que aquilo vai pegar, que aquilo não vai. E é um grande erro você deixar de falar sobre algo, de você impedir que o outro exponha as suas ideias, entendeu? Porque na conscientização, eu acho assim, a pessoa tem que se preocupar muito mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a consciência é o que ela é. A reputação é o que os outros veem que você seja. Entendi. Entendeu? Só que a gente inverte. A gente tem muito mais preocupação com a reputação. Então, muitas vezes, Carol, a pessoa nem é preconceituosa. Mas ela entra, sabe, naquela barca generalizada, assim, de que... E aí? Eu faço parte de um grupo e nesse grupo eles começam a dizer que, de repente, não gostam de homossexuais. De homossexuais, que eu ia falar. Que também sofrem muito, que são espancados. Que horror, gente. É crime, então, pelo amor de Deus. Você vê, é crime no Brasil, né? No caso, o preconceito. Não deveria ser. Não deveria. Quer dizer, a gente chegou ao cúmulo de tornar isso uma lei obrigatória. Dizendo que é crime. Deveria ser consciente. É verdade. As pessoas deveriam respeitar e não terem preconceito ao ponto de não ter que chegar no limite. É exatamente isso que você falou, de ser uma lei. Então, assim, tem gente que tem o preconceito, finge que não tem, porque sabe que é lei. Terrível. Então, mas tem outros que eu te falei, não são preconceituosos, mas acabam não se tornando. Eles acabam, assim, seriam apoiando a situação para não serem excluídos do grupo que eles andam. Se você, por exemplo, entrou num grupo assim muito elitizado, alguma coisa, e ali, né, você se sente bem, foi acolhido, de repente surge uma ideia preconceituosa, você é contra, mas você se cala. E eu acho isso a pior coisa, né? Eu adoro citar frases. O Einstein dizia, né? Ele falava assim: triste dessa época em que é mais fácil desintegrar-se um átomo do que quebrar-se preconceitos. Olha só. Não é? Você sabe que o amor é um preconceito. É? O amor gera preconceito. Por quê? Se você bobear, Carol, o teu amor te torna preconceituosa. Ai, meu Deus, por quê? Sim, porque é aquela coisa assim, do vizinho tudo bem, comigo não. O filho do vizinho, que é homossexual, adoro ele. Ele é uma graça de menino. Comigo, não. E agora eu entendi. Entendeu? O zelo e o amor pelas pessoas da família e tal. Comigo, não. Porque o amor, ele é assim, ele tem umas pegadinhas, assim, geralmente você ama quem lhe convém, quem lhe traz bem, né? Então você, na verdade, escolhe quem amar. Entende? Entendi. Então, se você não tomar cuidado com esse amor, geralmente o possessivo, os pais têm muito esse tipo de amor preconceituoso, tipo assim, a filha aparece com um rapaz, né, para começar a namorar, o pai já bate o olho, de repente o cabelo do cara é mais compridinho, alguma coisa, tem já gerou, tem nossa, né? Tem uma tatuagem, já gera o preconceito, entendeu? Você percebe? É uma pessoa de bem, é uma pessoa de boa moral, nunca fez nada. Naquele momento, o amor dele, ele deu uma bobeada e se tornou em preconceito. Com a minha filha, não.
com a minha filha, não. Ah, tá namorando a filha da vizinha, entendeu? Tudo bem. Nessa hora... Agora eu entendi. É que entra o processo da conscientização. Então, mas como que a gente se torna uma pessoa consciente sem preconceitos? Conscientização, é o que eu te falei, o sinônimo disso seria reflexão. Tá. Eu tenho que refletir, eu preciso usar de sabedoria, eu preciso usar de coerência, entendeu? Me basear não só nas informações que eu obtenho, mas fazer um julgamento do que é certo ou errado para mim. Entendi. Entendeu? Porque a conscientização, a palavra que fortalece ela é convicção. Tá. Eu sou convicta disso, porque eu parei para pensar, eu parei para analisar, eu juntei todas as pecinhas e eu tirei a minha conclusão. Eu, por exemplo, costumo dizer, né, assim, igual a gente já até comentou aqui uma vez sobre essas pessoas que cometem esses crimes e tal. Para mim, a pessoa só é má quando ela se conscientiza da maldade dela. Isso é gravíssimo. Quando ela fala, eu sou má. Eu faço mesmo, sabe? Então, a conscientização te dá esse poder. Entendi. Entendeu? Como é que eu posso cobrar de uma pessoa, por exemplo, houve o mesmo crime, tá? Mesmo crime, infelizmente, houve o mesmo tipo de crime. No primeiro crime, a pessoa era consciente da maldade, então houve resquícios de crueldade. No segundo crime, a pessoa era ignorante a respeito disso. Tá. Entendeu? Então, ele realmente pode ser um reflexo da sociedade, pode haver uma série de coisas aí, né? Que não diminui a penalidade, a responsabilidade dos fatos. Sim, porém, perante a sociedade, perante a moral, aquela pessoa que tem consciência da maldade que provocou... é muito pior, né? É uma coisa que você vê que a gente diria que é quase parte da pessoa, ele é a própria maldade, entendeu? Mas você acha que se a pessoa é má mesmo, é importante que ela se conscientize que ela é má? Então, ela já se conscientizou quando ela é. Por exemplo, quando a gente falou em espancamento de homossexuais. Nossa. 99% das pessoas que praticam isso, elas são conscientes da maldade, elas saem para praticar a maldade. É diferente de um crime que foi no calor da hora. Entendi. Entendeu? Não, eu tô falando diferente, gente. Não quer dizer que um é melhor que o outro, não é isso. Mas eu tô falando, alguém saiu para praticar um assalto e você reagiu, sei lá, aí houve uma maldade, é diferente daquele que sai de casa para praticar uma maldade, entendeu? Entendi. Então tem muita diferença. Essa consciência pesa muito. E é perigosa. Esse é um lado da consciência perigoso. Porque assim, a consciência, quando a gente fala tanto do bem quanto do mal, porque ela gera transformação. Uma pessoa, para se tornar má, ela para pensar, né? Ela parou para pensar naquilo. É verdade, para bolar. Por que eu não gosto desse tipo de comportamento e tal, e não sei o quê? Então eu vou acabar com essa história e se torna um preconceituoso agressivo, que é um criminoso. Né? É verdade. É um criminoso. Então, esse tipo de conscientização, a gente tem que realmente tomar muito cuidado, observar os filhos, observar as pessoas que estão ao nosso lado, qual é o tipo de comentário que ele costuma usar, qual é o tipo de piadinha que é feito. Então, e o pior é que as piadinhas não acabam, né? Tem piadinha de tudo, envolve time de futebol, aí tem piadinha. Gente, isso não é legal. São formas de bullying. Exatamente. Só que a gente leva na brincadeira. Tem a forma saudável, a forma bacana, mas tem coisa que, gente, é desrespeito com a pessoa. Opção sexual, já que a gente citou, né, o caso dos homossexuais, opção sexual é um direito de cada um, não é verdade? A mesma coisa. Tem que respeitar. As pessoas têm direito de serem felizes. Se a opção sexual de cada um é tal e isso as permite, né, ser feliz, a gente tem que respeitar. Por que é pior? Por que é ruim? Né? Por que o homossexual tem que ter o preconceito? Mas é o que eu te falei, Carol. Ai, fico louca com isso. Esse preconceito do homossexual, ele está muito ligado ao preconceito que vem do amor. Do lance com meu filho, não. Entendeu? Muito. Entendi. E aí, o que acontece? Eu tenho um pai que eu passo a infância inteira ouvindo ele dizer que o homossexual é isso, que é aquilo, que tá. Porque se o meu filho um dia se tornar, porque eu abandono, eu faço isso, eu faço aquilo, fala lá. Qual é a referência que ele tem a respeito disso? Que veio do pai.
que é uma grande figura para ele. Assim, na verdade, essas grandes figuras, elas vêm muito dos pais, dos educadores e dos religiosos. A gente se baseia muito. A maioria das nossas crenças são fundadas através dessas informações. Sem dúvida. Tá? Depois eu vou escolher, quando eu estou na fase adulta, quais me são benéficas ou qual não. Agora eu posso correr o risco de escolher as erradas, baseado naquela admiração que eu tinha por tal pessoa que me disse isso. É verdade. Então vira uma bola de neve. Eu acho, inclusive, que quando a gente está falando, que além do preconceito vai tão longe, que, por exemplo, a discussão aqui, claro que a gente não vai entrar nessa discussão, mas enfim, o caso de casais homossexuais que querem ter filhos, né? Nossa, tem gente que acha, meu Deus, como essa criança vai ser educada, como ela vai ser... Gente, são pessoas, não é verdade? Que também tem sentimento, que também tem o amor para poder, né, dar para essa criança. Por que a gente vai achar que elas não têm o direito de serem como que pais? É maluco, se são duas pessoas do mesmo sexo, elas não vão saber criar. Essa pessoa tem o preconceito que a criança seja criada por um casal homossexual. Isso. Mas não tem o preconceito que ela seja jogada na rua. Exatamente. Então, é isso que eu ia entrar. Então, assim, o casal quer adotar a criança. Então, a criança pode viver lá abandonada, sem amor, sem essa criação, sem essa educação, mas não pode ser criada por um casal homossexual? Por que não? Por que essas pessoas são piores? Não é verdade? Porque quando entra o preconceito, as pessoas são pessoas piores, só pode ser. Por que você não gosta de pessoas que são homossexuais? Porque são piores? Não. Então, eu acho que assim, além de tudo, também tem aquela situação. Ah, mas eu não gosto muito de ver. Eu não ligo, mas eu não gosto muito de ver. Por quê? É o medo. Não é? É o medo de que aquilo que ele esteja vendo chegue muito próximo a ele. Entendeu? Gente, isso que é uma relação normal como qualquer outra. O preconceito social existe, tá claro, é nítido, entendeu? Então, qual é o medo? De que aquela pobreza que veio através da imagem daquela pessoa chegue próximo a mim. O preconceito da doença. Entendeu? Eu tive um caso, Carol, que eu assim, me chocou demais. Eu lembro de uma paciente minha que ela tinha câncer, né? Um câncer até bem agressivo. A família proibiu que ela participasse das festas porque não queria que chocassem os convidados. Meu Deus, que horror! Entendeu? Aí alegavam que era para preservá-la. Não é para preservar coisa nenhuma. De jeito entendeu? nenhum. Isso se chama exclusão. Sim, afastar das coisas boas. Não é? Era um momento onde ela precisava realmente adquirir forças através de contato físico, contato emocional. E aí colocaram essa história, mas sabe o que é, né? Vai ter muita criança, é melhor você ficar preservada. Imagina. E quando a pessoa está nessa situação, o que ela menos quer ver e ouvir é que a outra pessoa que está em contato com ela tenha medo de chegar perto dela porque sabe que ela está passando por isso. Então já fica assim com aquela coisa assim, distante, né? Fala, ai, não, ela tá doente. Ai, não vou nem falar com ela, que ela tá doente. Não. Gente, é a mesma coisa. Ela tá ali numa luta diária para vencer uma doença, como qualquer outra pessoa que tem numa luta diária para vencer outras coisas. Ela merece o respeito, merece essa companhia. E tem que conversar com a pessoa como se fosse qualquer pessoa, não é verdade? Como se ela não tivesse nada. Mas sabe o que acontece no preconceito? É o seguinte. Isso é ser consciente, se o seu vizinho, se você observar seu vizinho fazendo isso, você falar, ele é preconceituoso. Se você fizer, Carol, você vai dizer, não, é que eu sei analisar a natureza humana. Entendeu? Ruim. Se você olha para o seu vizinho assim, ele está sendo teimoso com alguma coisa, você fala, ele é teimoso. Se eu faço a mesma, aí eu sou decidido. Olha como você inverte os valores da coisa, entendeu? Sempre que é com o outro aparece o lado negativo. Aí... Quando sou eu, no caso, eu sempre tenho uma justificativa. Entendi. Não é esse o caso, entendeu? É o mesmo caso, é você que inverte os valores da questão. Eu, por exemplo, assim, quando meu filho faleceu, eu senti isso em relação à morte. Tipo assim, tinha algumas pessoas que tinham dificuldade em chegar próximo da gente, da família. Tipo, ai meu Deus, eles passaram por uma coisa tão, ruim, tão triste. Assim. Que eu não quero nem falar com ela. Não quero, é incrível isso. É incrível. Você fala assim, não, é que a pessoa, ela não tem jeito. Não é, gera mesmo aquele medo de estar muito próximo de uma coisa ruim. Isso é o preconceito, entendeu? Por isso que eu te falei, preconceito é o medo dos nervos. É os nervos que entram em pânico quando se deparam com alguma coisa que eles acreditam que possam chegar a ele.
Entendi. Então o homossexual me dá medo, me irrita, por quê? Porque alguém da minha família, meu filho, vai ser homossexual. E eu não quero. E aí, olha, tem uma estatística que diz que até 2070, e tá aí do lado, quase que 63% da população mundial será homossexual. Jura? Por quê? A gente já percebe isso, Carol. Esse crescimento, a gente chegou numa fase de tédio tão absurda, né, do próprio ser humano, que hoje em dia também tem a gente acabou por modismo também algumas coisas, né? Então a gente começou a crescer, a tendência a crescer. Então não adianta você querer falar assim, vou fechar minha porta, vou trancar minha porta. Pra quê? É verdade. Vai deixar de viver grandes momentos da vida. Sem dúvida. De dar muitas risadas. Por que você vai viver ali escondido, triste, se pode ser feliz? Não é verdade? E muitos homossexuais, inclusive, que são nossos amigos, que a gente conhece. Amo de paixão. Já tiveram até experiências hétero e não foram felizes. Não é verdade? E gostam do mesmo sexo. Gente, qual o problema? Nenhum problema. Eu acho assim, não havendo maldade, Carol, né? Eu não causando mal a alguém, qual o problema? Não, e nós não estamos falando de promiscuidade. Não. É isso que eu te falei. Coisa. Sem a maldade. Sem a maldade. Promiscuidade, gente, é outra coisa. Aí não quer dizer só homo, heterossexual. Aí a gente sabe que envolve muitas outras coisas. Não estamos entrando, nós estamos falando do preconceito e da conscientização. De poder ser consciente. Lucy, vamos fechar nosso papo agora com aquela dica para as pessoas que estão em casa que, poxa, que estão pensando, no fundo eu sou preconceituosa, mas eu não quero mais ser. O que tem que fazer? Então, eu acho que esse é um dia muito bom, é um feriado, tá em casa. Vamos rever mesmo esses conceitos, ver, sabe, jogar fora. A gente está no século XXI, não tem mais por que conservar algumas coisas que foi falado lá atrás por pura ignorância, né? Próprio Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo e aceite que a sua ignorância impede de ser um grande sábio. Procure saber mais a respeito, procure ver as pessoas como elas são de fato, não fantasiem histórias, entendeu? De que aquelas pessoas podem lhe causar mal. Quem está lhe causando mal é você mesmo com isso. Terrível. Você está se tornando uma pessoa arrogante e sofrendo horrores. E envenena quem está em volta. Esse é o pior dos preconceitos. É verdade. Além de eu ser preconceituoso, passar isso para alguém. É verdade. Incentivar o preconceito a alguém. Falar assim, ai, credo, eu não gosto. Ai, credo. Ai, eu acho péssimo quando a pessoa fala, ai, credo, eu não gosto. Que horror. Não dá nem uma chance de conhecer. Não dá nem... E em tantos campos, né? A gente citou aqui o homossexual, mas a gente falou também do social, das doenças. Inclusive hoje, consciência negra, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos liberar tudo isso, chega de preconceito. E não só no dia da consciência negra, né? Já passou da hora de sermos pessoas conscientes e respeitarmos todas as pessoas. Sabermos conviver entre os irmãos. Entre os irmãos. Como é que é a frase, então? Nós já voamos como os pássaros, já nadamos como os peixes, só não sabemos conviver entre os irmãos. Fechou. Arrasou. Adorei! Lucy Gameiro, mais uma vez, com um papo, falei pra vocês, Lucy vem e vem cheia de energia, só com um papo bacana. Você quer entrar em contato com a Lucy? Porque a Lucy tem um trabalho muito legal. Lá no cantinho dela, ela faz exatamente isso. Ela te ajuda a te colocar de novo ali na sociedade, né? A te colocar de novo pra viver bem. Poxa, com um papo muito legal. Quem tá se sentindo muito bem, conversa com a Lucy, vocês vão ver. Ela tem aí um jeitinho todo especial dela e muito conteúdo, e vai puxar a orelha também, que você puxa a orelha também quando a galera tá se isolando e tá se deprimindo sem ter motivo para isso, não é verdade? Com certeza. Lucy Gameiro, agora ela tem um blog, www.lucigameiro.blogspot.com.br www.lucigameiro.blogspot.com.br Telefone da Lucy, 5083-8535. 5083-8535. Muito obrigada, minha amiga, mais uma vez. Te espero. Pra você também. Não demore a voltar. Com certeza. Beijo, Obrigada. até. Tchau. Ai, que delícia, tá vendo? Eu falei que a gente ia sair diferente do papo. Aliás, toda vez que a gente conversa com a Lucy, a gente sai diferente.